O microfone também deu problema agora. Ontem foi a internet, hoje de manhã, agora é microfone. Mas vamos fazer a live, continuar. Vou colocar bem próximo de mim, para que vocês consigam ouvir a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj. Então, continuando aqui, a aula de Srila Acharya Maharaj que estávamos lendo ontem, ele estava falando sobre a política e a religião, né? Então, ele diz assim: nós não devemos nos envolver em tais assuntos de política e religião. A política é um trabalho sujo. Alguém adora Vishnu como um hindu. As pessoas, elas dividem a religião em diferentes partes para os seus próprios interesses, mas a religião é uma só. As pessoas também, elas misturam política com religião. Alguém usa a religião muçulmana para a política, alguém usa a religião hindu para a política. Eles usam a religião para conseguir votos. Não devemos nos envolver em tais coisas, em tais assuntos. A política é um trabalho sujo. Então veja só o que Srila Acharya Maharaj está falando. Ele deu essa aula em 2020. No início de 2020 ele deu essa aula falando sobre a política e que é algo sujo. Nós não devemos nos envolver nisso. As pessoas usam a religião para ganhar votos. E isso está acontecendo hoje, é real isso. Né? Ele falou em 2020 isso, no Brasil acontece isso, em todos os países acontece isso. As pessoas querem ganhar votos, então elas querem usar a religião para isso. E vão atrás dos devotos muçulmanos, devotos hindus, aqui no caso devotos cristãos. Então não devemos nos envolver nisso. A política é um assunto sujo, é um trabalho sujo. Se nós nos envolvermos em política, nós vamos nos sujar também. E o que é essa sujeira? Isso vai impedir a evolução espiritual. Quando a gente foca em algo que não é Deus, interfere na vida espiritual. E quando você vai se envolver em política, você vai falar mal do outro, fazer fofoca do outro, como está sendo feito agora. Então isso é muito ruim para a devoção. Srila Acharya Maharaj está falando isso. Nós temos que compreender, nós que somos iniciados, temos que compreender isso. E ele continua falando aqui. Suponha que você está internado em um hospital e precisa ser operado. Se você precisa de transfusão de sangue, quem vai ver se o sangue que eles querem te dar é sangue de um barbeiro, o sangue de um sapateiro, o sangue de um muçulmano ou o sangue de um cristão? Se o grupo de sangue corresponde ao seu, é compatível, ele será misturado ao seu sangue. Quando você vai para o céu, todos os muçulmanos e hindus ficam lá juntos. Quando você vai para a prisão, todos os muçulmanos e os hindus, eles têm que ficar e comer juntos também. Ninguém vai discriminar lá ou dar-lhe qualquer tratamento especial. Lembre-se sempre disso. Não discrimine ninguém por sua casta, religião ou qualquer outra coisa. Não discrimine ninguém. Então aí, Srila Acharya Maharaj termina essa parte da aula
Ele está terminando essa parte da aula. Não podemos discriminar. As pessoas brigam, né? Ele falou de política aqui. As pessoas ficam brigando, discriminam porque um é a favor da esquerda, outro é a favor da direita. Não importa isso. Cada um tem o seu pensamento. Temos que respeitar a todos. Temos que respeitar todos. É isso que Silat Charan está falando. Nós não somos iguais. Um não é igual ao outro. Um não tem o mesmo pensamento do outro. Agora você está certo? Pode até estar certo, mas você não pode querer impor o que você acha para o outro. Isso é errado. Não devemos querer impor para o outro. A pessoa faz o que ela achar que é melhor. Silat Charan deixou claro aqui, quando você vai receber sangue no hospital, eles não vão falará, você só receberá um sangue de quem é da esquerda ou de quem é da direita. Ou você só vai receber sangue de um cristão, ou de um muçulmano, ou de um hindu. Isso é tudo uma questão material. A alma não tem nenhuma relação com nada disso. A alma não é da esquerda, a alma não é da direita. A alma não é brasileira, nem americana, nem russa, nem italiana. Nós não somos nem homem nem mulher, nós somos uma alma eterna, serva de Deus. Essa é a nossa compreensão do Gaudiya Vaishnavismo. Não somos nada disso. Então, por que brigar por causa dessas coisas infinitesimais? Tudo isso é temporário. Não devemos brigar com ninguém, não devemos ficar discutindo com ninguém sobre isso. Agora vamos continuar a leitura, então. Continua no significado da entrega, o significado da rendição total a Deus. Prabhu, disse Silat Charan Maharaj, eu quero enfrentar dificuldades em meu serviço. Se eu tentar fazer o teu serviço, algum problema virá. O teu aqui é Deus. Se nós tentarmos fazer o serviço para Deus, o problema virá. Nós vamos ter problema sim. Não há como não ter problema para quem está servindo Deus. Aquele que não tem problema espiritual, que não tem dificuldade espiritual, ele não está servindo Deus. Ele está servindo Maya. Aí ele vai ter um problema sim, mas é um problema material. Quem tem problema servindo Deus, é Maya que está dando esse problema. Maya está testando todos nós, para ver se você vai fazer o serviço ou não. Por exemplo, amanhã é o festival de Srila Siddhar Maharaj, o dia transcendental do seu aparecimento. É o fundador, Acharya da nossa missão. Sem ele não seríamos nada, não teríamos Gurudeva, não teríamos Silat Charan Maharaj, não teríamos agora Silatila Kaniri Maharaj, não teríamos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Sem ele nós não seríamos iniciados na consciência de Krishna. E aí Maya vai colocar vários obstáculos para as pessoas não participarem do festival. Um mora longe, o outro tem que trabalhar, o outro está com isso, o outro está com aquilo, o outro está com preguiça, o outro não gosta de um devoto aqui do templo. Maya vai colocar algum obstáculo para você não vir no festival. E também tem outra coisa, né? Srila Charan Maharaj falou, só virá no festival quem Srila Siddhar Maharaj quiser. É ele que coordena quem vem e quem não vem. Se ele quiser, a pessoa vem. Se ele não quiser, a pessoa não vem. E tem que ter fortuna espiritual para vir participar de um festival tão importante quanto o dele, quanto o aparecimento dele. Então, aqui diz novamente, eu vou ler. Se eu tentar fazer o teu serviço, na verdade o serviço de Deus, e algum problema vier, que venha, aconteça o que tiver que acontecer, que venha tantos problemas quanto possível no meu caminho, no meu ombro. Você está me dando problemas e eu vou tolerar todas as dificuldades, todos os problemas e continuar pacientemente
servindo a você, Deus. Veja só, esse aqui é um resumo da aula que nós vamos ler. Então, Silat Maharaj falou aqui, o problema virá e eu quero mais problema, ele diz. Porque o problema é um teste para nós, o problema espiritual é um teste para nós. Que venha mais problemas e eu quero servi-lo, não importa o que aconteça, não importa quantos problemas nós tivermos, nós temos que pensar assim, eu quero servir Deus. Essa aula foi dada no dia 26 de janeiro de 2020, ao meio-dia, foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para inglês, agora estamos lendo em português. Então ele fala assim, eu lhes falei sobre esses quatro membros da rendição. Novamente ele vai repetir aqui, humildade é o primeiro ramo da rendição, autossubmissão, quer dizer, aceitar o que o Guru fala, não importa, nós temos que ser submissos sim ao Guru, não a ninguém mais, somente ao Guru. Aceitar o Senhor como o nosso mantenedor, Ele mantém a todos. Manter a fé de que Krishna certamente me protegerá na vida devocional. Qual que é o outro membro que nós temos que ter? Aceitar somente o favorável à devoção, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Nós sabemos o que é desfavorável à devoção. Quebrar os princípios, comer carne, contribuir com a matança de animais, carne, ovos, se intoxicar com álcool, com maconha, cocaína, cigarro, café. Café também intoxica, sim. Café também. Chá com cafeína também intoxica, sim. Também intoxica. Sexo ilícito. Sexo ilícito é fora do casamento. Também. Isso atrapalha a vida devocional. E o quarto, jogos. E o quinto é acumular dinheiro desnecessariamente. Então, nós sabemos o que é favorável e o que é desfavorável à devoção. Então, esses são os 6 ramos, os 6 braços da entrega, da renúncia não, mas a entrega total a Deus. E temos 2 membros, como eu falei agora, que nós cantamos todo dia, de manhã, na canção da manhã. Bhakti Anukula Matraka Arjera Sikara, Bhakti Pratikula Bhava, Varjana Nikara. É a canção de Srila Bhaktivinoda Thakura, é invocação auspiciosa Sharanagati. Nós cantamos toda manhã essa canção, é a orientação de Srila Acharya Maharaj. Então, o que quer dizer isso? É o que eu estava falando aqui. Envolva-se apenas no que é favorável à devoção e rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Isso aqui está em Sharanagati, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Eu digo, de tempos em tempos, faça o que for favorável à devoção e rejeite o que é desfavorável à devoção. Desfavorável significa aquilo que não tem devoção. Você não pode vir ao Senhor através de qualquer atividade material, através de qualquer conhecimento ou práticas místicas e esotéricas. O que Srila Acharya Maharaj está falando aqui? Não adianta você fazer karma. Karma é o desfrute dos sentidos. Não adianta você fazer jnana, yoga, o conhecimento. Não adianta ter conhecimento. Não adianta ficar estudando as escrituras. Não adianta a yoga mística. A única coisa que adianta é a devoção a Deus. Bhakti Yoga. Qualquer atividade material não vai te levar para Deus. Nem o esoterismo e nem a renúncia, muito menos. O que muitas pessoas dizem, o que elas dizem? É a pergunta de Srila Acharya Maharaj. Ouça com atenção. Eles dizem, há tantos problemas no templo. Eu quero ficar em algum lugar tranquilo,
Você irá para um lugar tranquilo, mas a sua mente irá com você. Você me diz o que você pode fazer sem dificuldades? Mesmo que você faça uma cerca ao redor de sua propriedade, de sua própria casa, sempre haverá algum vizinho que reclamará: ei, você tomou a minha terra, é verdade ou não? Aqueles que não querem dificuldades e problemas, eles são os buscadores da liberação. O Senhor diz a respeito dessas pessoas: eles não me pegarão. Então, como disse lá Tiago Malage aqui, todo mundo fala muita paz, né? Quando você faz aniversário, no começo do ano, todo mundo deseja muita paz, paz. Mas o que é a paz? É fugir da dificuldade. A paz é fugir dos problemas. Mas quando você serve Krishna, você arruma mais problema. Que tipo de problema? Problema devocional. Quando você serve Krishna, você vai ser rejeitado pelos outros, você vai ser xingado, alguns vão até querer te bater. Você vai pregar na rua, você vai pregar aonde for no templo, aonde for você vai receber crítica. Qualquer coisa que você faça na consciência de Krishna, vão te criticar. Então, não tem paz? Não tem paz. O serviço devocional não tem paz material, mas você vai atingir a paz eterna no mundo transcendental, quando você sair daqui. Você vai estar feliz, mesmo no inferno material, você vai estar feliz porque a sua alma terá a paz na alma. Então, aquele que quer paz, ele se retira, ele vai morar num sítio, ele vai morar longe de tudo. Mas esse não é o caminho para Deus. Isso é renúncia. Aquele que quer paz, ele renuncia tudo. E onde vai te levar a renúncia? Para o Brahma Loka, para o local do Senhor Brahma. Você vai perder a consciência. Você quer renunciar a tudo, até a sua consciência. Não é esse lugar que Srila Siddhar Maharaj manda nós irmos, nem a prática que ele orienta a nós. Não é a renúncia, não é querer paz. Srila Maharaj, você acha que nos últimos 20 anos dele de vida, que ele estava no Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele ficou 20 anos na missão. Você acha que ele teve paz algum dia? Todo dia ele tinha perturbação dos outros. Todo dia tinha alguém criticando ele. Todo dia tinha alguém querendo derrubar ele. Você acha que ele teve paz nesse período? Claro que não. A paz mundana? Claro que não. Mas agora ele voltou para o mundo transcendental. Lá é a paz eterna, servindo Deus. Lá não tem ninguém que vai te incomodar quando você servir Deus, porque todos servem Deus lá. Aquele que incomoda o outro é porque ele não serve Deus. Aquele que serve Deus corretamente, ele não tem tempo de olhar para ninguém. Ele não tem tempo de ver o que o outro está fazendo errado. Aquele que está olhando e criticando o outro, o que acontece? Ele tem tempo para ver isso. Aí ele escuta a aula do outro, não para aprender, ele escuta a aula do outro para ver se o outro falou algo errado. Isso não vai levar para Deus. A pessoa que quer criticar o outro, ele não vai, ele está se afastando de Deus. Aquele que critica o outro, aquele que fala mal do outro, ele está se afastando de Deus. Deus não gosta disso. Continuando aqui a leitura. Srila Maharaj então estava falando, né? Eu quero enfrentar as dificuldades no meu serviço devocional. Os problemas sempre existirão. Você está me dando problemas e eu vou tolerar
todos eles, todas as dificuldades, e continuar pacientemente a servir Deus. Você deve se lembrar sempre disso. Aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte: não importa quanta infelicidade venha quando eu tenho servido a Deus, mesmo toda a infelicidade é uma fonte de grande felicidade para mim, para a alma. Isso é Sharanagati. Não importa a quantidade de infelicidade que venha da mente, não importa. O que importa é que eu farei esse processo, enfrentarei as dificuldades, a infelicidade, e eu mesmo, alma, ficarei feliz. Virá a felicidade, uma grande felicidade para mim, alma. Você não pode fazer nada sem enfrentar dificuldades. Mesmo quando Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura, ele pregou, mesmo quando Chaitanya Mahaprabhu pregou, a sua pregação foi sem problemas, diz Srilacharya Maharaj perguntando. Ninguém se opôs a Mahaprabhu quando ele pregou, ninguém se opôs a Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta quando ele pregou, todos se opuseram e obstruíram eles. É sempre assim, os problemas sempre virão, há sempre algo construtivo e algo destrutivo. Ambos existem separadamente. Sempre haverá testes e antíteses. Quando surge alguma tese, tem que vir a antítese. Assim como quando chega o dia, tem que seguir, tem que vir a noite. Se a noite não vier, que valor terá o dia? Você sabe, uma vez, eu fui ao nosso templo, na Rússia, no norte, eles não têm noite. O que é isso? Disse Lacharya Maharaj. Eu pensei, a que país eu vim? Eles têm luz do dia, eles têm luz o dia inteiro. O sol está no céu o dia inteiro, 24 horas por dia. Ele se põe por 15 minutos, depende da época do ano, e depois ele nasce novamente. No entanto, quando eu fui lá no inverno, nem vi o sol no inverno. Ele tem noite o dia inteiro, 24 horas. Eu pensei, vamos lá, como eles podem viver aqui. A nossa Índia, disse Lacharya Maharaj, é tão bonita. Nós temos tudo em todos os lugares. Uma vez eu pedi a alguém que me trouxesse um pouco de pimenta verde. Eles saíram de manhã para pegar a pimenta e voltaram à noite. Trouxeram uma pimenta de 10 polegadas. 10 polegadas é 25 centímetros. Veja só, uma pimenta de 10 polegadas. E quando experimentei, descobri que é mais doce que o açúcar. O que é isso? Disse Lacharya Maharaj. No entanto, nós temos tudo aqui na Índia. Você nasceu
neste bom e puro lugar sagrado. Esta é a terra onde o Senhor Supremo apareceu. Apareceu várias e várias vezes. Ele veio aqui em Satyuga, ele veio aqui em Treta Yuga, em Dwapara Yuga e em Kali Yuga. Não só isso, Mahaprabhu veio aqui mesmo para a Bengala Ocidental, e você teve a sorte, a grande fortuna de nascer neste mesmo lugar que Mahaprabhu apareceu. Apesar disso, se você viver aqui nesta terra pura, mas não serve ao Senhor Supremo, não pensa no Senhor Supremo, então os seus dias passaram em vão. Quantos dias você estará vivo neste corpo? Você pode sair neste exato momento. Você pode, quando ele diz você, é a alma, você pode ir ao Ghat de cremação na margem do Ganges, neste exato momento. Esta vida não é eterna, ela irá embora, mas você a está passando em vão. Você não pode clamar ao Senhor Supremo. Por favor, clame ao Senhor Supremo, pratique a consciência de Krishna. Esta terra onde o Senhor apareceu, era após era, ele veio aqui em Satyuga, já falou isso, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, Srila Maharaj está falando que os devotos estão lá numa terra pura, eles indianos nasceram na terra pura, mas não adianta somente isso. Se ele não praticar, se ele não seguir a consciência de Krishna, os indianos também, eles não vão ter nenhum benefício. A vida não é eterna, ele diz aqui novamente. Se você não servir Deus, essa vida passará em vão. Deixe-me ver aqui só mais um minutinho. E aí ele continua falando, Srila Maharaj. Eu estava fazendo a coleta ontem e alguém me disse, eles nos deram 10 quilos a menos de arroz. O dono da usina de arroz, ele nos deu 50 quilos. E o trabalhador só nos deu 40 quilos. Aquele trabalhador, ele pensou, se eu lhes der 10 quilos a menos, eu vou ganhar. Você verá, você não dá 10 quilos aqui, então eu vou... Desculpa. Então você dará 20 quilos a mais em algum outro lugar. Você pensa que terá lugar, terá lucro, se der menos, mas o Senhor o tirará e o dará a alguma outra pessoa. Então aqui esse Vajrayana está falando que ele foi lá no moinho, no beneficiamento de arroz, e aí o empregado, o dono falou, dê 50 quilos para ele, uma saca, e o empregado colocou 40 quilos.
para pegar 10 para ele. Então, como diz aqui, o Senhor Supremo, ele fará com que o seu arroz seja desperdiçado 10 vezes mais. Como resultado, esse arroz não será usado para o serviço do Senhor. Ele será usado para o outro propósito. Mas eles pensam, se eu der menos arroz ao Maharaj, eu vou lucrar. Não funciona assim, disse Lakshya Maharaj. Não é possível fazer isso. Como disse Guru Maharaj, ninguém pode tornar o Senhor pobre. O Senhor é o dono de tudo, o universo, tudo. Você acha que alguém pode enganar o Senhor Supremo e dar-lhe menos arroz, dar-lhe menos coisas? E se você der algo ao Senhor Supremo, você acha que terá menos? Nunca. Você acha que o que você der para Deus, a doação que você faz para Deus, para o Guru, para o templo, você vai ficar mais pobre com isso? Se Lakshya Maharaj fala nunca, você não vai ficar mais pobre por doar dinheiro para o templo, para doar sua energia para o templo. Você não vai perder energia. Quando você faz um serviço devocional, você não perde energia, você ganha energia. Quem faz serviço devocional sabe. Você às vezes está cansado, você faz o serviço, você fica revigorado. Você ganha energia no serviço devocional. Então, a energia não é perdida, o dinheiro também não. Quando você não doa para o templo, você não vai ficar com mais dinheiro. Lembre-se sempre disso, disse Lakshya Maharaj. Então ele está falando aqui lembre-se sempre disso. Não negocie com o Senhor Supremo. Você deve parar a mentalidade do seu lojista. Deve parar de pensar como um lojista. Não pense que você recebeu iniciação de Gurudeva, então você obterá algo. Em vez disso, por outro lado, alguém pensa, eu fiz dele o meu discípulo e ele me oferecerá reverência. Um guru nunca deveria pensar assim. Aqueles que pensam assim não podem ser gurus. Eles não têm o direito de receber reverências de ninguém. Alguém pode se tornar um mendigo. Parivrajak. Alguém pode se tornar um grande erudito, pandit ou qualquer outra coisa, mas se eles não puderem resgatar os outros das garras do nascimento e da morte de Maya, se eles não puderem mostrar aos outros o verdadeiro caminho, se eles não puderem dar aos outros o direito de servir ao Senhor Supremo em Goloka, Vrindavana, então eles não têm o direito de receber reverências ou doações de ninguém. E eles nunca podem ser um guru. Se alguém pensa, eu o fiz meu discípulo, mas ele não está me prestando reverência, me oferecendo reverências, nunca poderá ser um guru. Então o Sr. Lakshya Maharaj está falando aqui que nós não devemos querer nada ao receber a iniciação, nada material, e um guru genuíno, ele também não pode querer receber reverências de um devoto, ele não pode querer receber doações do devoto. Não é para isso que ele inicia ninguém.
Ele está falando aqui sobre um guru genuíno, né? Então, amanhã de manhã continuaremos a leitura dessa aula, porque ainda tem bastante coisa aqui para ler. Nós temos que cantar ainda, hoje, a canção Sri Sri Damodarastaka, que é a canção que temos que cantar a mais no mês de Kartik. Vamos ver se houve alguma pergunta. Por enquanto não temos perguntas aqui. Então, Srivastava Maharaj estava falando, nós temos que fazer a prática devocional sem focar em nada mais. E no início ele falou, sem focar em política, sem focar em nenhuma outra coisa que não seja focar em Deus. Então, não perca tempo com política, não perca tempo com nenhuma causa material. Isso ele falou em outras aulas também. Nós temos que compreender isso. Tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. Ele falou, a política é um serviço sujo, e se você começar a desenvolver isso, você vai se sujar também. Você vai se contaminar. Nós temos que focar em Mahaprabhu, em Deus, não em políticos ou política. E temos que fazer a vida correta, a devocional. Não temos que querer a renúncia. Eu quero paz. Não, a nosso caminho Gaudiya Vaishnava não é querer paz. É querer servir Deus. E o serviço a Deus terá dificuldade sim. Aquele que quer paz não quer servir Deus. Porque a vida devocional não é paz. A vida devocional é servir Deus. E os obstáculos virão. Quanto mais você servir Deus, maior será o obstáculo na sua vida devocional. Nosso caminho não é da renúncia, não é ir viver no mato, não é viver longe, afastado de todo mundo. É pregar, pregar, pregar. Pregar a consciência de Krishna de forma correta. Vamos cantar então agora, depois eu vejo quem participou conosco. Vamos cantar agora antes do Nama Sankirtan, nós vamos cantar o Sri Sri Damodarastaka, uma canção muito bonita, composta por Satyavrata Muni, há muitos e muitos anos atrás, composta em sânscrito, ela foi escrita em sânscrito. Então vamos colocar ela aqui agora para cantarmos juntos essa canção. Namamizara Sachidananda Rupa Lasakundala Gokuli Rajamana Namamizara Sachidananda Rupa Lasakundala Jashoda Bioluka Ladavamana Paramistana Tantatu Duchagopya Namamizvaram Sachidananda Rupa Lasakundala Gokuli Rajamana Rudata Muhu Nitra Yogamijata Karamoja Jumena Satankaritra
Shashakampa Tire Kanta Kanta Sita Radha Monara Bhakti Iti Salila Nanda Kunde Sabasan Adiyashita Jesu Bhakti-data Una Prematasam Shataviti Vande Varandeva Moksha Namoksha Vagina Nachana Videram Natiha Idante Vapurnata Gopala Bala Sadame Manasya Virasanti Idante Mukam Bojam Avyatangilai Vinta Kuntala Isnidara Kashtakotya Mushumbitam Nimbaratadarame Manasya Virasam Salabai Namamizvaram Sachidananda Rupa Vasakundalam Gokule Vajanam Namo Devoda Modaranta Vishnu Prasita Prabhuduka Jalabhimagnam Kita Disti Disyati Dinamatanu Dihani Shama Agyani Jati Disya Kuderat Majao Badam Mocha Vajapa Tuai Mochitam Bhakti Bhajam Tata Prema Bhakti Satame Prayacha Namo Shigraho Nishti Damodareha Namaste Chudane Puraditidane Sadyodarayata Vivachadane Namo Radhikaya Ekadiya Priyaya Namo Radhikaya Ekadiya Priyaya
Namo Natali Laya Devaya Turyam. Namo Radhikaya Twadya Priya. Namo Natali Laya Devaya Turyam. Namami Svaram Sachidananda Rupam Lasakundalam Gokule Brajamana Jashoda Biolo Kala Davamana Paramistana Tentato Dukharokya Namami Svaram Sachidananda Rupam Lasakundalam Gokule Brajamana Radha Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara 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 Radha Damodara. Vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da transmissão. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Gopinath Madana Mohan Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahavaite Vignanasha Vishvapura Jahavaite Vignanasha Vishvapura Jai Gosai Jaruni Tarada Jai Gosai Jaruni Tarada Rasavar Bhagarenu Purapanchara Ade Charana Sevi Bhakta Saniva Ade Charana Sevi Bhakta Saniva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jote Jate Koilavasa Jai Gosai Jote Jate Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Arande Gola Hari Braja Vrindavan Arande Gola Hari
Nitai, Goya Gora, Goya Nitai, Goya Gora. Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Não esqueçam, então, amanhã é o dia transcendental do aparecimento de Srila Siddhartha Maharaj, o fundador da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Temos aqui a Govinda Mohini Devidasi, participou conosco, a Malini Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, Shanta Kunvar também conosco e o Gabriel Figueiredo também participando conosco. Agradeço a presença de todos. Se tiver mais alguém que não quis se identificar, também agradeço a presença. Satsang é extremamente importante. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã, vamos ler sobre a vida de Srila Siddhartha Maharaj amanhã. E à noite, às 19 horas, teremos o festival. Os devotos que estiverem aqui, se quiserem falar um pouco sobre ele, também vão ter essa oportunidade. Dando a a todos, até amanhã.